E aí, amigos do canal Via Hobby, aqui é Luiz Fercelli que vai conversar com vocês aí sobre que história é essa de ficar sem motor no Campeonato Brasileiro? E que é isso, hein? Sempre que a gente decola nossos aviões, sempre fazemos aquelas manutenções rotineiras, né? Mas às vezes, né, vai que dá um problema. Pois bem, muito raro de acontecer e a história que eu vou contar para vocês aqui é boa, tá? É boa. Então senta que a história é boa e vamos lá. Bom, o ano era 2011 e eu, com o apoio de alguns amigos naquele ano, me inscrevi no Campeonato Brasileiro de Aeromodelismo Escala RC, que aconteceu na cidade de Maringá, no Paraná. Cidade essa que inclusive morei por 8 anos, né, da minha vida, e os meus parentes paternais moram todos em Maringá. Meu pai é natural de Maringá, eu cresci ali em Maringá, né? Então eu tenho muito carinho. Inclusive foi em Maringá que eu tive contato a primeira vez com o avião, com motor. Foi primeiro pelo VCC e depois no RC, quando a gente ia nos domingos à tarde ver a pista, o pessoal voando, mas naquela época não me passava pela cabeça ter aeromodelo, até porque financeiramente era muito distante, né, da nossa condição naquele momento. E em 2011 nós nos inscrevemos. Eu falo nós porque se inscreveu eu e aí tinha que levar o mecânico junto, né? Como só iria voar um, como o mecânico foi meu pai, que também é piloto de aeromodelo, mas naquela ocasião eu fui inscrito como mecânico porque quem faria os voos, no caso, era eu, né? E meu pai ficaria ali me auxiliando, né, nas manutenções ali do avião, cantando as manobras para o juiz, né? Enfim, nos inscrevemos e fomos. Olha, tanto eu quanto meu pai, né, nós praticamos o aeromodelismo, mas assim, nós não temos uma quantidade financeira para investir em equipamentos, digamos assim, equipamentos de ponta, né, aqueles equipamentos mais caros, aqueles aviões mais caros. Vocês olham aqui atrás de mim, né, nós temos um PA-18, que é um avião 55 cilindradas, mas que eu fui ali aos poucos, né? Tem umas pessoas me perguntando, né? Parece que só tem uma perna do trem de pouso. Realmente. Ele tá com uma perna de trem de pouso porque... vamos chegar aqui e ver se dá para vocês verem. Porque ele é um alumínio, vai ficar meio longe, né? Ele é de alumínio e tem o acabamento, né, do PA-18 para ficar à escala. E nesse alumínio ele trincou, fadiga de material mesmo, né? E eu levei para soldar, ficou pronto, já arrepintei e vou fazer a instalação provavelmente nesse próximo domingo aqui. Eu faço a instalação, né? Faço a colocação do trem de pouso e aí vão parar de ver ele perneta aqui. Então o pessoal que manda mensagem no WhatsApp: ô, teu PA-18 tá perneta lá, né? Tá perneta, né? Tá faltando uma perninha no trem de pouso que amanhã eu vou colocar. Mas pois bem, e aí... Chegamos lá no campeonato, nosso equipamento de todos os competidores que lá estavam era o equipamento mais simples, tá? Que equipamento que era esse? Era um Ipanema agrícola, e esse Ipanema estava equipado com um motor OS 70, 4 tempos, aquele FS, que o cabeçotinho dele é prata, não é o cabeçotinho preto, não. Eu tenho até aqui, ó, não sei se dá pra ver aí no vídeo, tem um OS 51, aqui, nesse stick 4 tempos, e ele é o cabeçotinho preto, né? Depois teve outros aí da OS, os azuis, né? Mas o meu era aquele simples, era o mais antigo motor, né? Eu nunca tinha tido motor 4 tempos de aeromodelo, eu sempre tive motor 2 tempos, né? Nunca tinha comprado motor 4 tempos, até porque os motores 4 tempos, além deles serem um pouco mais caros naquela época, eles exigiam combustível também que era mais caro, né? Era mais difícil da gente achar o combustível para 4 tempos do que para 2 tempos, né? Aqui na minha região. Então eu não tinha essa ideia de comprar motor 4 tempos naquele momento. Mas aí eu estava ali no Mercado Livre, eu sou usuário lá do Mercado Livre desde 2002, tá?
Então, sempre, desde quando não era Mercado Livre, era Ibazar ainda, né? Depois passou a Mercado Livre. E aí eu pesquisando ali, me apareceu um motor OS 70 4 tempos, um preço muito bom, cabia tranquilamente no meu orçamento. Eu falei assim, poxa, é a hora de eu experimentar esse negócio de motor 4 tempos, né? Eu tenho um Ipanema, o Ipanema naquele momento ele estava com o motor 2 tempos, Thunder Tiger, e eu falei, poxa, um 4 tempos ali ia ficar legal pelo barulho, pelo estilo, né? Não tinha experiência, né, com 4 tempos. Comprei, era bem usado, estava escrito lá que era bem usado, mas estava funcionando, né? Beleza. Levei para fazer uma revisãozinha, um amigo nosso aqui do Benê, aqui de Paraguaçu. Benê, obrigado aí, me deu apoio lá com a OS 74 tempos lá naquela época. Dei uma conferidinha ali na válvula, tudo certo, beleza. Colocamos no Ipanema e fui voar, né? Voei com o Ipanema aqui na minha cidade, Paraguaçu Paulista, tranquilo, sem problema nenhum. Gostei do motor, o motor dando marcha lenta, tranquilo, motor bem usado, até a haste do comando de válvula estava amassado, mas não interferiu no funcionamento. Voei aqui, acho que mais ou menos uns 2 meses antes de ir lá para o Campeonato Brasileiro, né, em Maringá. Mas pois bem, dia 11 de novembro de 2011, olha só, hein? 11 de novembro de 2011, é isso aí mesmo, 11/11 de 2011. Embarcamos lá para Maringá, no Paraná, e fomos participar do Campeonato Brasileiro. O meu equipamento era o equipamento mais simples, até o meu rádio era mais simples. O meu rádio naquela época era um JR PCM, sintetizado, né, computadorizado já também, mas ele era PCM ainda. Todos os outros participantes, né, eram rádios já 2.4, né, enfim. Tinha participante que estava chegando e o avião dele, o aeromodelo, estava vindo de avião, né? Maringá tem um aeroporto internacional, né? Enfim. Só para vocês terem mais ou menos a noção ali do acontecido, né? E aí foi que eu fui muito bem recebido pela casa Amaer de Maringá. Um grande abraço para o pessoal da Amaer de Maringá. Eu quero dar meu agradecimento, né? Até esses dias eu falei com o atual presidente sobre renovação do meu BRA, porque eu tenho o BRA, só que acontece o seguinte, para mim fazer renovação eu tenho que fazer parte de uma pista homologada, né? A pista que a gente voa atualmente é a pista aqui de Assis. A pista de Paraguaçu está passando por uns problemas ali, então a gente, por questões de mudança do local lá da prefeitura, eles estão regulando a entrada, então a gente está dando um tempinho. E a gente é filiado lá em Assis, na Associação Assisense, já há muito tempo, inclusive. Então a gente voa lá, na pista de Assis. Só que lá, apesar de ser o espaço todo adequado, ainda a pista não é homologada. Então eu só consigo renovar em pista homologada. E minha pista está como a Amaer. Porque na época do campeonato, nós colocamos como a Amaer, né? A Amaer autorizou a gente a fazer o BRA para participar do Campeonato Brasileiro, era obrigatório, né? A fazer o BRA pela pista da Amaer. Então fizemos o BRA, tudo, só que agora eu estou sem renovar por causa disso, mas eu já falei com o presidente, ele já me autorizou a fazer a renovação, né, do BRA, colocando como pista sede a pista da Amaer. Quero agradecer de coração aí, tenho certeza, né, tinha certeza que eles iriam apoiar aí, muito obrigado, tá? E fomos muito bem recebidos, eu e meu pai nos sentimos em casa lá na Amaer, chegamos, montamos nosso avião, colocamos lá na pista, era um aeromodelo muito bonito, aliás ele é um aeromodelo bonito, porque ele está com um amigo nosso de Assis, eu sei onde ele está certinho, um avião muito bem cuidado, inclusive, né? E fizemos ali um aquecimento, né? Conversei com o pessoal, será que eles não deixam fazer um voo? Porque quando eu vou num evento, em algum lugar, eu chego no evento e eu quero fazer um voo rápido, né? Não sei, é costume, né? Eu gosto de chegar e já fazer um voo, já sentir o ambiente, né? Já conversei, ele falou, olha, campeonato assim, a gente permite que voa só durante o momento da avaliação, mas como tá bem tranquilo, tem um pessoal atrasado que vai chegar ainda, pode fazer o voo sem problema, né? Fui lá, liguei Ipanema, fiz um voo tranquilo, né? Pousei isso no sábado, tá? O campeonato era no sábado e no domingo. E aí, ok, tudo certo. Chegou um representante lá, né, que estava junto com os juízes, e falou, olha, você tem a documentação do seu avião? Eu falei, mas que documentação, né? Pensei comigo.
não sabia que usava de documentação. Ele falou, não, documentação, eu não sabia naquela época, né? Hoje eu já tenho mais experiência. Mas você precisa ter documentação, né, que mostra que o seu aeromodelo é a escala de R$1, né? Então você tem que pegar o aeromodelo real, mostrar as fotos dele e mostrar o seu aeromodelo que os juízes vão fazer. A avaliação não só do voo, mas também de quanto o seu aeromodelo parece com o avião real. Eu não tinha a mínima ideia, na primeira vez indo para um campeonato, né? Não tive tempo com antecedência de me informar, a gente não tinha WhatsApp nessa facilidade que nós temos hoje, a internet de celular, pesquisa. Gente, 9 anos atrás, por incrível que pareça, era bem diferente de hoje, né? De como a gente toca hoje a vida tecnologicamente falando, né? Mas beleza. Falei para ele que não tinha, ele falou, poxa, vamos lá. E tinha um pessoal lá que estava fazendo uma impressão dos documentos, umas coisas na hora lá. E ele falou, olha, você tem uns minutos aí, pesquisa, né, qual que é o seu avião, o modelo dele, tudo certinho. O meu Ipanema era o 201A. Pesquisei, achei rapidinho fotos que eram muito parecidos com o meu avião. Imprimimos ali na hora, né, tudo. Fiquei com elas e aí foram chamando. 12 pilotos participaram desse campeonato, né, RC. E aí foram chamando, lembre-se, né, um parênteses, quando eu falo RC é rádio controlado, né, às vezes alguém está assistindo não conhece aí as nossas nomenclaturas, né, então RC é o rádio controlado. E aí foram chamando, né, foram chamando, chegou a minha vez, fui lá, coloquei o avião na frente dos juízes, né, eram 3 juízes, entreguei para eles essa documentação que identificavam que era o modelo que era o meu, né, e aí eles olhavam nessa documentação, nesse papel e olhavam no aeromodelo. Então o que tinha lá no avião real, né, tinha que pelo menos ali eu ter feito, né, no Ipanema. E eu lembro que o Ipanema já estava meio cansado de entelagem, né, já estava na hora de fazer uma reforma nele. E eu tinha feito uma camuflada ali, que ele estava meio ruim na carenagem, sabe? Ó, tava igualzinho o Ipanema. Todo precisando arrumar, né? Ipanema agrícola, para quem sabe, né, vive, né, todo marcado ali, sempre voando baixo, sempre pegando sujeira, né? Enfim, meu avião tava mais ou menos, tava igualzinho, né? Tava do jeito que é o Ipanema real. E os juízes, né, avaliaram super bem, eu não tive acesso ali às notas naquele momento, mas enfim. Então no sábado foi feita a avaliação. E aí acontece o seguinte, depois da avaliação existe o voo também é avaliado. O voo são 12 manobras, dessas 12 manobras, 9 delas são obrigatórias, né? E aí, mais uma vez, eu meio que pego de surpresa. Ele falou, ó, sabe as manobras de core, de cabeça, tal? Vi um pessoal fazendo um briefing, eu falei, nossa, que negócio. Chamei lá uma pessoa que estava ali no auxílio, né? Falei, e essas manobras? Ele falou, você não tem aí? Eu falei, não tenho, não. É a primeira vez que eu venho, estou aprendendo, estou, né, me ambientando com aprendendo assim, né, a campeonatos, porque eu já voava há bastante tempo. E ele me deu um livretinho, e nesse livretinho tinha lá o nome das manobras e o desenho da manobra, né? Mais ou menos me explicou com a mão ali como é que era e eu sabia. Todas as manobras que estavam ali eram manobras simples de fazer, porém elas tinham que ser precisas, né? Então tinha que ser precisas. Então você vai fazer um loop, tinha que ser preciso. Sua decolagem tinha que ser uma decolagem de avião escala, não podia ser uma decolagem de qualquer jeito, né? Seu pouso também contava muito ponto. Enfim, chegou a minha hora num sábado, às 7 horas mais ou menos, novembro, era horário de verão, tava uma tarde daquelas, 7 horas, o sol baixinho já. Eu falei, nossa, vai ser perfeito, né? Partido no Ipanema, motorzinho 4 tempos regulado, levei na pista, avisamos os juízes, meu pai junto comigo, né? Avisou o juiz decolagem, o juiz começou a avaliar a decolagem, o avião, pá, decolei na pista, primeira manobra, meu pai avisando os juízes, porque é assim, ó, você tem que avisar o começo da manobra e avisar o final da manobra, para os juízes dar a nota, né? Só que não tem jeito que você, piloto, ficar fazendo isso, então você combina com o seu mecânico que está do lado, né? Ó, tal manobra, início. Avisa o juiz, o mecânico avisa o juiz anota. Você faz a manobra, fim da manobra. Avisa o juiz, a nota tá dada, né? E na terceira manobra, o nome dessa terceira manobra é stall turning. Stall turning. O que é o stall turning? É o stall que o pessoal faz, né?
sobe com o avião, deixa o avião perder sustentação e volta com ele. Só que a gente vê na pista o pessoal fazendo, né? Normalmente faz o quê? Sobe, deixa o avião estolar e deixa ele voltar, né? Normalmente faz aquele stall de badalo, né? Desce meio que com tudo ali, né? Faz aquele movimento de estolou e caiu. O stall turning é diferente, né? O stall turning você sobe, antes do avião parar, de você perder todo o comando dele, você precisa dar leme e escolher o lado que você vai descer. Se você vai deixar ele cair para a esquerda ou se você vai deixar ele cair para a direita. Então isso tem que ser informado para o juiz. Então eu falei, pai, avisa lá, stall turning esquerda. O que significa? Que eu iria subir com o avião e iria sair para a esquerda e descer novamente. Se eu aviso para a esquerda e cai com o avião para a direita, estou zerado na pontuação, né? Pois bem, lembrando que são 2 voos e a pior pontuação você elimina, né? Dei o motor, 4 tempos, né? A hora que eu fui dar a reduzida, né? Porque daí você reduz, desce o avião, ele vem no lado que você escolheu. Reduzi, cadê que reduziu? Pois é. O avião, continuou, eu saí. Na minha cabeça, na hora, foi uma pane de rádio, né? Falei, poxa, pane de rádio, né? Mexi pra lá, mexi pra cá e senti que o avião obedeceu o aileron, obedeceu o profundor, né? Leme, mas o acelerador não. Então eu cheguei à conclusão de que o problema era exclusivamente no acelerador. E o outro problema, parou com o avião acelerado, né? Travou essa aceleração com o avião acelerado. Pai, avisa juízes, cancelado o voo, motor deu pau. Meu pai, o que foi? Expliquei para ele, falei, não tem motor, vamos ter que voar até o combustível acabar. 4 tempos, o tanque era grande, eu falei, vai demorar para acabar, né? Começamos a fazer o voo ali em círculo, né? Não tem o que fazer. Pessoal, ó, fica tranquilo, faz o voo tranquilo, tá todo mundo esperando, não tem pressa, né? Fomos também muito bem amparados ali naquele momento, porque tinha torcida não, né? Tinha público, tinha os outros pilotos para voar, tinha juiz, tinha todo o pessoal lá da associação. E aí que precisa, né? A coisa precisava andar, né? Então naquele momento eu fiquei meio, e aí, o que eu faço, né? O avião não tá dando, né? Os caras, não, você vai voar até acabar o combustível, tranquilo. Os juízes estavam ali comigo, né? Conversando comigo. E eu fiquei. O que eu tinha que fazer? Nada. Eu tinha que esperar o combustível acabar, não tinha jeito. E aí teria que pousar sem motor, né? Teria que pousar com o motor parado, porque não tinha a mínima condição de pousar com o avião acelerado, com o motor 74 tempos na frente, né? Ele não chegou a estar com 100% da aceleração, ele estava com 70% mais ou menos, sabe? Mas 70% para aquele avião era muita aceleração. Eu estava até com medo, né, de ficar nessa aceleração o tempo todo e esse avião não resistir, né? Mas o tempo foi passando, eu fui não resistir no sentido de dar quebrar a asa, quebrar profundor, a gente começa a pensar um monte de coisa, né? Porque quando você está voando, você dá motor no avião, você está numa manobra, você tira, você alivia, você vai controlando isso, né? E lá não tinha o que eu fazer. E aí um rapaz chegou assim perto de mim, também piloto, vai dando umas picadas para subir, que isso, se o seu tanque estiver já acabando, né, vai dando você vai percebendo que a hora que você volta, ele vai dando uma diferenciada na aceleração. E comecei, subia, aliviava, né, trazia o avião de novo, subia. Eu reparei que ele começou a desacelerar um pouco. Ele foi desacelerando, ele chegou mais ou menos uns 40% de aceleração. Aí ficou legal. Eu falei, mas caramba, como que esse motor está desacelerando, né? Fiquei pensando, falei, mas não é possível, travou. Se o servo travou, e não vai desacelerar, né? Aí eu fiquei, será que um pouquinho ele está funcionando? Fiquei mexendo e nada. E aí que comecei a fazer a perna, até que, motor parou. O motor parou e o resultado foi esse aí que vocês vão ver aí. Dá uma olhada no vídeo aí, ó. Cuidado. Pousou tranquilo. Que maravilha. Vou comprar um desse. Se tivesse
estivesse funcionando, não era tão bom assim. E aí? Parou o motor, perninha base, tava sem vento, tava tranquilo, vocês viram aí pelo vídeo, né? Aviãozinho veio, era o modelo pá, o Ipanema dava uma balançadinha de asa assim, né? O mínimo de vento ali que ele encontrava, vinha dando aquela balançadinha de asa, mas nada daquilo tava judiando, né? Que necessitasse. Eu só fui segurando e toquei na pista, o pouso, um dos pousos mais perfeitos que eu já fiz na minha vida. Tranquilo, né? Daí ele tocou, eu fiz com que ele viesse para a direita para parar, né? Porque senão ele ia correr na pista. E o pessoal todo ali alvoroçado, né? Aplaudindo, foi um negócio realmente muito bacana, né? Enfim. Levei o avião embora à noite, fiz toda a manutenção dele. O que aconteceu? O motor, eu tô sem nenhum motor fora do avião aqui. Mas o motor OS, aquele modelo, então ele tem aqui o bloco do carburador, né? Tem o carburador aqui, 4 tempos. E o acelerador dele, o acelerador era preso por umas, como se fossem umas ranhuras, né? Que eram dobradas e prendiam. Era meio que de pressão, era preso sob pressão ali, sabe? E aquilo ali com a vibração, não era um motor novo, já tinha falado para vocês, né? Aquilo ali foi até que, de fazer esse movimento, ele, na hora que eu acelerei, que o cabo do acelerador empurrou, ele soltou, ele desprendeu do corpo do carburador, né? Ele desprendeu e aí ficou o servo funcionando normalmente, só que ele soltou, né, do carburador. E aí que o carburador, por que eu falei que o avião de vez em quando ele desacelerava? Ele desacelerava porque como o carburador ficou sem o comando, ele ficou meio que mole ali, né? Ele ficou mexendo. Então conforme eu balançava o avião, ele foi fechando um pouquinho, foi fechando, até que ele chegou numa aceleração que ficou muito tranquilo de voar o avião, né? Então eu terminei o voo bem tranquilo, sem aquele motor todo acelerado, né? Sem aquela angústia de voar com o avião com o motor, né, judiando da estrutura ali. E aí parou, e aí eu fiz o pouso. E aí durante a noite, levei ele para casa da minha tia, que a gente ficou lá na casa da minha tia em Maringá, tia Neuza, tio Edu, um beijo para eles lá, que eles vão ver com certeza. E aí abri todos aqueles dentinhos que tinham no carburador, né, coloquei o braço do acelerador mais ou menos na posição, apertei bem, ainda passei uma cola ali de alta temperatura, né? Para que aguentasse o voo do domingo. Porque aí no domingo eu tinha o último voo, né? Para acertar. E aí no domingo tava ruim demais. O horário do voo foi perto do meio-dia. Foi 11h40. Estava ventando. É aquele horário que é um dos piores horários para se voar, tá? É esse horário ali próximo entre 11 e 1 hora da tarde. Para mim são os piores horários, porque são os horários que o ar está muito leve, pouca sustentação, o avião precisa ficar o tempo todo pendurado no motor, né? E estava ventando, então Ipanema com motor 4 tempos, eu com aquele medo se ia dar certo o conserto, né? E um avião leve, um avião muito leve. Mas eu consegui executar as 9 manobras, fiz a decolagem muito bem, fiz o pouso muito bem, se bem que o pouso sem motor lá do sábado foi melhor, mas foi um pouso aceitável, um pouso legal, estava balançando demais o avião, por causa do vento estava de cruzado, né? Por isso que eu falo no começo do vídeo, né? Vento de pista, sol nas costas. Por quê? Porque é a condição ideal, né? O vento estando de pista, tranquilo. Agora, vento cruzado é sofrimento. E voar com o sol na frente também é outro sofrimento, né? Por isso que sol nas costas e vento de pista é a condição ideal para a gente voar. Por isso que eu falo aqui no começo do vídeo. Mas eu fui surpreendido positivamente. Valeu todo o esforço, né? Naquele campeonato lá, eu e meu pai, nós ficamos em 2º lugar. Olha aqui, né? Então tem aqui o troféu que nós recebemos lá. Eu tenho muito orgulho, inclusive, desse troféu, tá desde 2011 aqui na minha oficina, no meu hangar, né? 2º lugar lá na competição, tá? Foi muito bacana. Nós tivemos o apoio aí dos amigos aeromodelistas naquela época, né?
e assim como a gente tem sempre que vai nas pistas, e esse campeonato aqui me fez ganhar uma experiência muito grande, eu evoluí muito depois disso, aprendi muito, fiz amigos que me auxiliaram bastante, né? Então essa é a história do 33º Campeonato Brasileiro Escala RC, que nós participamos lá em Maringá, na categoria Standoff, né, F4C, onde nós ficamos em segundo lugar. Eu e meu pai aí temos muito orgulho dessa conquista aqui. Tá bom, meus amigos? Eu espero que a história tenha sido legal, né? Foi para mim uma experiência muito grande, foi bem bacana. Obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Lembre-se sempre, vento de pista, sol nas costas e vamos decolar, meus amigos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.